meu irmão, minha irmã, que bom que nós nos encontramos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre São Pedro e São Paulo, porque é o que a liturgia traz para nós e não tem como falar de Pedro e Paulo sem falarmos também da igreja. E a liturgia, ela nos dá duas possibilidades. Ela nos dá a missa da vigília, cujo evangelho seria o evangelho de João, capítulo 21, e ela também nos dá a missa. A liturgia também nos dá o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho da missa do domingo, dia 28 aí, do mês de junho. Então, nós vamos falar hoje do Evangelho do domingo, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16. O Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Não é à toa que o evangelista colocou a região em que eles estavam. Então seria bom conhecer um pouquinho da história para a gente poder compreender que lugar estratégico é esse que Jesus levou seus discípulos. Cesareia de Filipe. Não é a Cesareia Marítima, aqui é outra Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe porque foi Herodes que deu essa cidade ao seu filho Filipe. Então, por isso que ela passou a ser chamada Cesareia de Filipe, dada então por Herodes a seu filho. Daí o nome, né? Essa cidade, Cesareia de Filipe, ela ficava situada aos pés do Monte Hermon, onde existia a fonte principal do Rio Jordão. O Rio Jordão tem 3 fontes, e uma delas é essa que está aí aos pés do Monte Hermon, em Cesareia de Filipe. A fonte principal, a nascente principal do Rio Jordão. Tá vendo? Então a nascente do Rio Jordão principal está ali. Jesus leva os discípulos até o lugar onde eles precisavam nascer, como o Jordão nascia. Então, e o Jordão, a palavra Jordão significa aquele que desce, ou seja, onde Jesus foi batizado, o rio mais baixo mais baixo da terra, o que está no nível mais baixo do mundo. E é por isso que Jesus desceu ali. Então Jesus leva os discípulos para nascerem, para saber que a vida deles era uma missão de descida, de kênosis, como também foi a vida de Jesus. Mas também ali, em Cesareia de Filipe, ela era uma cidade, uma região belíssima e de grandes riquezas naturais. Então, por causa da beleza e da riqueza natural, ela se tornou um território de paganismo. Ela se tornou um lugar de culto pagão. Ali ficava, especialmente ali, era o lugar do culto do deus Pan, que era o deus da natureza, da caça. Então, ou seja, na mitologia, né? Era o deus da caça, o deus. Existia até um templo do deus Pan. Então, por causa de ser um lugar de culto pagão, não era muito frequentado pelos judeus. Os judeus tinham horror desse lugar. Porque, olha que interessante, os judeus acreditavam que aí se encontrava as portas do inferno. Devido ao fato de existir lá nesse lugar, em Cesareia, quem tem a possibilidade de visitar Cesareia, hoje existe um grande parque nessa cidade de Cesareia, que é visitado por turistas do mundo inteiro. Então, ali existe até hoje uma gruta, e nessa gruta, onde havia muitos sacrifícios ao deus Pan, a esse deus pagão, na mentalidade judaica, nessa gruta, onde ficava também o templo desse deus Pan, era considerada pelos judeus essa gruta como a entrada do mundo das trevas. Então, os judeus não gostavam de ir lá, porque para eles, era a porta do inferno, ao mesmo tempo a gruta era a entrada do mundo das trevas. Então foi nesse lugar estratégico que a identidade de Jesus vai ser revelada pelo Pai, que revela a Simão Pedro, quando Simão Pedro vai dizer então quem é Jesus. Em meio ao paganismo de costumes, era preciso, no meio do deus Pan, no templo, aos pés ali do templo do deus Pan, onde havia o paganismo e sacrifícios a esse deus, era preciso saber, de fato,
quem era Jesus, sem sombras de dúvidas, pois aí também seria revelada a missão da igreja. Então, ou seja, no meio do paganismo, no meio da mistura, no meio dos sacrifícios ao Deus Pan, era preciso, Jesus queria saber se no meio do paganismo, porque era o último território, era distante já, e dali já entrava nas regiões pagãs, ou seja, no limite da terra prometida com o paganismo, a identidade de Jesus é revelada e, consequentemente, a identidade da igreja. Ou seja, Jesus precisava saber se os discípulos sabiam quem realmente ele era, para que ele pudesse confiar em eles a igreja, e ao mesmo tempo saber quem era ele na vida desses discípulos. Não podia ter dúvidas, não podia ter sombras. Os discípulos tinham que ter a pessoa de Jesus de uma maneira nítida, para que aquilo que Jesus estava ensinando não fosse confundido com o paganismo. E foi uma região estratégica, porque se ali era a porta do inferno, se ali era a gruta, que era a gruta das trevas, como os judeus acreditavam, que era a entrada do mundo das trevas e a porta do inferno, foi ali que Jesus quis levar os seus discípulos e revelar a missão deles e da igreja, dizendo: vocês têm a missão, a igreja tem a missão de tirar os filhos de Deus das portas do inferno e das próprias trevas. Então a missão da igreja era tirar os filhos de Deus das trevas e da gruta do inferno. É estratégico quando Jesus leva os discípulos então para Cesareia de Filipe. Vocês estão vendo aqui essa gruta que é considerada por vocês mesmos como a porta das trevas, a gruta do inferno. Ou seja, é essa a missão de vocês: tirarem os filhos de Deus das trevas e do próprio inferno. Então Jesus vai continuar. Então, tudo isso para falar de Cesareia de Filipe. Jesus ali pergunta então: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa palavrinha é muito importante, que é o eu sou. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tá vendo? Então o Pai revela quem é a missão, quem é Jesus para Simão Pedro como chefe da igreja, mas ao mesmo tempo aqui é revelada a missão da igreja. Jesus disse: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu poderia falar aqui da escolha de Simão Pedro e assim por diante, mas eu gostaria porque hoje nós precisamos falar de Pedro e de Paulo. Então, eu gostaria de falar dessa parte quando Jesus diz: e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Aqui está na primeira pessoa. Quem que constrói? Ele, Jesus. Então, tu és Pedro, e sobre essa pedra que és tu, sobre a fé, a tua fé, Pedro, sobre aquilo que tu acabasses de revelar, eu construirei a minha igreja. Quem constrói é o Senhor. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor quem guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quem que constrói? Não adianta nós trabalharmos, se não for o Senhor a construir. Então, aqui é Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra ele, construirei a minha igreja. E o que é a igreja aqui que nós vemos nesse Evangelho de Mateus? Nada melhor de que nós buscarmos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim. Versículo 15. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus,
que é a igreja de Deus vivo. Então, o que é a casa de Deus? O que é a igreja? É o lugar onde habita o Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. A igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, olha, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei aquela que é coluna e fundamento da verdade, que é a igreja. O que é coluna no grego, se nós pegarmos aqui de Timóteo? Significa a mesma coisa que coluna de fogo, chamas que se levantam como pilares. Aquela coluna de fogo que guiou o povo de Deus no deserto. Então a igreja é coluna. Ela é essa chama de fogo que sustenta o homem e o conduz na noite do dia a dia, impedindo que ele seja devorado pelos animais e clareando os seus passos. Então a igreja é a coluna de fogo, ela é a coluna de chamas que se levantam como pilares e que sustenta o homem e liga o céu na terra e a terra aos céus. Ela é sustentáculo, vai dizer Timóteo aqui, né? Como nos disse o versículo 15. Ela é sustentáculo. No grego significa algo firme, imutável, constante, inabalável. Então a igreja é algo inabalável, porque ela é sustentáculo e coluna da verdade. Quem que é a verdade? Jesus já disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fora dele, ele é a verdade absoluta. Ou seja, ele vem nos tirar da mentira. Então, se a igreja é o sustentáculo, a coluna de fogo, e ao mesmo tempo ela é imutável, constante, inabalável, ela é essa coluna da verdade. Ela é, ao mesmo tempo, o sustentáculo imutável da verdade, que é o próprio Jesus Cristo e aquilo que ele deixou para nós. Só que a igreja sempre viu que essas duas colunas, a igreja deu nome para essa coluna e para esse sustentáculo da verdade. A igreja deu nome. Isso que é imutável, inabalável, as colunas da igreja, a igreja sempre nos ensinou que essas duas colunas são Pedro e Paulo, o que nós estamos celebrando hoje. Então, meu irmão, minha irmã, quem constrói a igreja é Jesus. Eu construirei. Da mesma forma que ele diz, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou o pão vivo descido do céu, eu sou a videira, eu sou. Então ele é e ele constrói. Porque se ele não construir, nós trabalhamos em vão. Então eu construo a minha igreja. E essa igreja, as duas colunas dela, Pedro e Paulo. Se nós pegarmos 1 Reis, capítulo 7, nós vamos ver algo muito belo, que eu fiquei assim muito encantado quando eu descobri isso na Sagrada Escritura, que eu achei assim magnífico, isso no capítulo 7 de 1 Reis, versículo 15 a 21, diz assim: fundiu as duas colunas de bronze. Eu acabei de dizer que Pedro e Paulo é considerado as duas colunas da igreja. Aqui está dizendo, era a construção do templo. Fundiu as duas colunas de bronze. Uma coluna tinha 9 metros de altura por 6 de circunferência. Era oca por dentro e o metal tinha 4 polegadas de espessura. Assim era também a outra. Fez 2 capitéis fundidos de bronze para serem postos no alto das colunas. Cada capitel tinha 2,5 metros de altura. Fez uma coroa de flores entretecidas e trançadas em forma de correntes, com admirável arte, entrelaçadas no capitéis que coroavam as colunas. Enfeitou cada capitel com 7 desses traçados. Fez 2 fileiras de romã ao redor da armação que cobriu o capitel no alto da coluna, da mesma maneira fez com o outro capitel. Os capitéis, versículo 20, os capitéis em cima das colunas em torno do globo que sobressaía, ao traçados foram fixadas 2 fileiras de romãs, 200 ao todo, tanto no primeiro como no segundo capitel. Ergueu as 2 colunas junto ao pórtico do templo. Quando ergueu a coluna